Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 8 de julho. E eu espero, mesmo muito resfriado, conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Devido às minhas condições, eu não vou poder demorar muito, porque daqui a pouco a garganta começa a travar, a voz você já não consegue entender direito, então tô cheio de medicação aqui, então vou tentar ser sucinto, coisa que raramente eu consigo ser, tá? Vamos começar às 8h35 da manhã no campeonato chinês. Vamos das 8 da manhã até as 9 da noite com opções de trabalho, mas lembre-se, adapte o seu horário, obviamente. Batidas aqui atrás da construção, como você já sabe, tá? Xangai SIPG contra o Dalian, também conhecido como Xangai Sipig aqui do abrasileiramento, e o Dalian Yifan, antigo Dalian Yifan, que se tornou o Dalian Pro, tá? Líder do campeonato da China, com uma cotação de 1,20, obviamente jogando contra o último colocado. Você nem consegue ver porque aqui tá com um pouco zoom, eu vou tirar o zoom para você ver, ó. O Dalian é o último colocado do campeonato chinês, tem uma vitória em 14 jogos. Dentro de casa, o Xangai tem 4 vitórias em 6 jogos, perdeu apenas uma. O Dalian fora de casa tem nenhuma vitória. Deixa eu tirar de novo o zoom aqui, ó. 6 jogos, nenhuma vitória, 5 derrotas e 1 empate. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio, que eu acho que visualmente fica melhor da gente ver, principalmente com cores. O Xangai foi o primeiro a marcar em quase 70% do jogo. Porém, não deixou de sofrer gol em nenhuma partida em casa. Isso é altamente prejudicial. Dentro de casa, o Xangai sofreu 8 gols em 6 partidas. Para uma equipe que lidera o campeonato chinês, tomar gol em todo jogo, isso mostra uma deficiência muito grande. E para você que vem trabalhar uma cotação de 1,20, você precisa redobrar a sua atenção. Também falhou pouco em marcar, é uma equipe que está sempre produzindo gol, mas o número de ambas marcam nos jogos do Xangai é muito elevado, tá? O Dalian é uma equipe que, como eu já comentei, não venceu nenhuma partida fora, falhou em marcar em quase 70% dos jogos, então eu tenho uma equipe que sofre todo jogo contra uma equipe que não consegue marcar na maioria das partidas. Isso é um grande problema. E também sofre gol em quase todas as partidas. 17% apenas dos jogos ele não sofreu gol. Sofreu um gol a mais do que a equipe do Xangai e marcou apenas 3 gols. O primeiro tempo do Xangai é bem superior, principalmente porque eu tenho em metade dos primeiros tempos do Dalian derrota. 5 gols sofridos, 1 gol marcado. No segundo tempo eu tenho uma queda grande de aproveitamento do líder e é aqui que ele começa provavelmente a sofrer gol. Qual que é o grande problema por aqui? É você confiar, como eu falei, numa equipe de 1,20 para fazer a sua entrada, seja em trade, seja em punter. Qual que é o problema por aqui? É você confiar numa equipe super favorita de 1,20 que sofre gol todo jogo, por mais que eu tenha um adversário extremamente acessível. Então, redobre a sua atenção. Se você é trader, provavelmente você vai ter um pouco mais de controle desse risco. Por quê? Você não vai fazer nada pré-live, você vai esperar o jogo começar, vai identificar o comportamento do Dalian dentro de campo, se jogando contra o líder. Vai ser um comportamento kamikaze ou vai ser um comportamento mais recuado, compactado, tá bom? Isso faz muita diferença em como o Xangai vai se comportar. Se eu tenho um Dalian recuado, um Xangai com linhas altas se impondo, você pode aproveitar, mesmo com o risco de, sofrer algum gol durante o jogo, você pode aproveitar dentro dos momentos de pressão para estar a favor do favorito. É o que eu gosto de fazer nesse tipo de cotação, tá? Principalmente quando existe essa discrepância de qualidade. Agora, se você abriu o jogo e identificou o Dalian jogando de uma maneira mais kamikaze, o jogo tendendo a abrir um pouco mais, eu me direcionaria ou para o mercado de gols, já que o Xangai tem essa característica de sofrer todo o jogo, ou ficaria de fora
pelo menos no início, tá? Enquanto eu não identificar um Xangai muito superior, eu não mexeria no mercado. Se você é Panther, eu acredito na vitória do Xangai, mas eu não vou te indicar essa vitória com uma cotação de 1,20. Você tem duas opções por aqui. Ou você espera o jogo começar e durante a partida você pega uma cotação mais alta de vitória do Xangai, ou você tenta pegar um mercado um pouco mais ousado, né? Um handicap asiático a favor do Xangai, ou, obviamente, descontando alguns gols, né, dando uma desvantagem para o Xangai para tentar pegar uma cotação mais alta. Você tem a opção, talvez, de olhar para esse menos 1,25 em torno de 1,45, que eu ainda acho baixo. Tá, eu acho que essa cotação ela pode subir mais. O menos 1,25 significa que se o Xangai vencer por apenas um gol de diferença, você tem metade da sua aposta perdida. Dado ao risco de um time que sofre gol todo jogo, eu acho uma aposta temerária para esse tipo de cotação. Eu precisaria de um retorno bem mais alto para assumir esse risco. Porém, no outro lado da balança, eu tenho um Dalian que é o último colocado e não venceu nenhuma fora de casa e tem um péssimo ataque. Então, dá para você pensar nesse menos 1,25 ou talvez nesse menos 1. Significa que se o Xangai vencer por um gol, sua aposta é devolvida, tá? Eu não acredito numa goleada, porque pode acontecer, mas eu não acredito. Mas eu ficaria entre o menos 1 e o menos 1,25 no live, com uma premiação decente. Esse tipo de cotação 1,45 e esse tipo de cotação 1,30 não acho agradável. Então, de qualquer maneira, traga esse jogo para o ao vivo se você for fazer. Lembrando, é um horário ruim. Então, se você quiser descartar esse jogo, não tem problema. Eu trouxe aqui como uma opção para trabalhar a favor no trade, principalmente, que eu acho que é o melhor cenário, mas no punching também você pode explorar alguma coisa desde que traga para o live para ter uma recompensa melhor para esse risco que você pode acabar correndo numa defesa muito frágil do Xangai. Eu não vou dizer nem frágil, eu vou dizer provavelmente desconcentrada, porque é uma equipe muito forte, mas que se desconcentra talvez de uma maneira muito exagerada. 1h da tarde no Egito, o Al Ahly visita o Al Ittihad. E aqui a gente tem que entender o cenário e contexto dessa partida. O Al Ahly é muito favorito para vencer esse jogo e também para ganhar o campeonato. O Al Ahly precisa de 5 pontos mais para poder se tornar o campeão dessa temporada. O Al Ahly é o atual campeão da Liga dos Campeões da África e teve os seus jogos adiados para que ele pudesse focar na competição da Liga dos Campeões africana. Porém, eu estou considerando 5 pontos caso o Pirâmides, que é o segundo colocado, que aqui está com um nome diferente, ele vença os 3 próximos jogos. O Campeonato do Egito tem 34 rodadas. Tá? Então, se ele vencer os 3 próximos jogos, o Al Ahly tem que fazer mais 5 pontos. Venceu a partida passada e precisava fazer 8, agora precisa fazer 5. Se o Pirâmides não vencer os seus 3 jogos, o Al Ahly pode se tornar um campeão ainda, talvez, nessas próximas 2 rodadas no máximo, tá? Porém, ainda existe a necessidade do Al Ahly se esforçar. Existe ainda um mundo, mesmo o Al Ahly ainda tendo 3 jogos a menos do que o Pirâmides, um mundo onde o Al Ahly não é campeão. Então o melhor que a gente pode fazer por aqui é aproveitar enquanto o Al Ahly está nesse momento de aceleração para garantir o título. Quem assistiu a última partida do Al Ahly viu que no primeiro tempo ele estava muito forte para poder resolver logo o jogo, mas infelizmente ele acabou marcando só no segundo tempo. Obviamente, infelizmente, para quem estava buscando gol no primeiro tempo, né? Para quem estava só na vitória do Al Ahly, foi uma vitória extremamente tranquila. Não é um time goleador, não é um time que fica distribuindo gols, mas é uma equipe muito forte defensivamente e muito forte também ofensivamente no que se propõe a fazer. Não é goleadora, mas está sempre marcando gol nos seus adversários. O time do Al Ittihad não briga por mais nada. Ou seja, faltam 3 rodadas, o Al Ittihad não vai conseguir chegar no Zamalek, que é uma equipe que está disputando a Confederation Cup, né? E está praticamente classificada, e também não corre risco de rebaixamento. Então é uma equipe que está de férias praticamente, tá bom? Então, vindo para o PDF de apoio, a gente consegue ver por meio das cores como fica mais fácil de interpretar. O Al Ahly tem 85% de vitória fora de casa, saiu na frente também 85% das vezes, ficou sem sofrer gol em quase 80% dos jogos e só em 8% deles falhou em marcar. Uma equipe extremamente forte. O Al Ittihad também tem um bom ataque, falha relativamente pouco em marcar, né? Não é tão baixo igual o número do Al Ahly, mas relativamente falha pouco. Fica sem sofrer gol também numa situação, né, de porcentagem interessante, próximo de 50%, mas o número de gols sofridos pelo Al Ittihad é 4 vezes maior do que o número de gols sofridos pelo Al Ahly, né? O Al Ahly é uma equipe muito, muito segura defensivamente. O primeiro tempo do Al Ahly também é relativamente sólido, não é uma equipe que vence tanto na primeira etapa, mas tem pouquíssimas derrotas, marca bastante gol e sofre poucos gols. E o segundo tempo do Al Ahly é quando ele tem o seu melhor desempenho, quase 80% de vitória, nenhuma
derrota, 16 gols marcados e nenhum gol sofrido. Só que o Al Ittihad também faz um bom segundo tempo, então tome um pouco de cuidado por aqui. Se você é trader e vem para esse jogo para trabalhar ao vivo, imaginando que o Al Ahly possa de novo imprimir um ritmo de aceleração no início do jogo, e talvez a gente possa ter aqui um Al Ittihad um pouco desconcentrado ou não tão interessado na partida, você pode aproveitar esses momentos de aceleração, de imposição do Al Ahly para estar a favor com uma cotação estabilizada, desde que você tenha liquidez, obviamente que o mercado vai à live também, né? O mercado abra, né? Pode ser que a gente tenha algum problema ali de conexão da Betfair, que o mercado não vai ao vivo, tá bom? Mas é muito provável que vá e é muito provável que você tenha alguma janela de superioridade para aproveitar, estar a favor do Al Ahly. Lembrando, o Al Ahly cresce no segundo tempo, então você pode talvez levar uma posição de correção de preço para a segunda etapa, mas o Al Ittihad também é uma boa equipe na segunda etapa, tá bom? Se você é punter, gosto de pensar nessa vitória do Al Ahly, mas também gosto de esperar talvez essa cotação melhorar um pouco, tá? Mesmo que eu tenha um Al Ittihad não interessado no jogo porque ele não briga por mais nada, é um adversário que pode jogar pela honra dentro de casa, que pode tentar dificultar a vida do líder, pode tentar carimbar ali uma possível faixa de campeão, então pode dificultar um pouco a vida do Al Ahly. Tá? Os últimos jogos entre eles não indicam isso. Foram 5 vitórias seguidas do Al Ahly, 3-0, 3-0, 1-0, 2-1 e 4-0. Porém, se você puder pegar essa cotação um pouquinho maior, seria muito interessante. Não vou te indicar aqui nenhuma situação de handicap asiático, porque o Al Ahly, como eu falei, não costuma ser, pelo menos nessa temporada não tem sido, uma equipe goleadora. Pode até alcançar uma diferença de 2 gols para cima do Al Ittihad, mas sinceramente eu não te indico ir por esse caminho. Acho que a vitória do Al Ahly já é o suficiente, principalmente se você puder esperar o jogo começar e confirmar que essa superioridade está sendo imposta pelo favorito. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Corinthians é um dos jogos mais difíceis de se analisar. Por quê? Eu tenho desfalques importantes, o Hulk não joga contra o Corinthians porque foi expulso no final do jogo contra, se eu não me engano, o América, e o Corinthians vem numa difícil situação de foco, onde no jogo da volta da Copa do Brasil, que acontece já na próxima semana, ele tem que reverter um placar construído pelo América em Minas por 1-0. Fora isso, tem o fator extracampo, muita pressão no Galo, porque não é uma equipe que tem conseguido ser defensivamente qualitativa. No último jogo do Atlético contra o América, eu confiei numa possível vitória do Galo, que abriu 2-0 e tomou um empate. Uma defesa que em alguns momentos pareceu bastante desleixada. Acho que essa é a palavra. Tendo uma vantagem, se acomodou. E o Corinthians, que não consegue produzir vitória fora de casa, só venceu, se eu não me engano, o Santos na Vila. Mesmo assim, o Santos numa crise danada. Então fica muito difícil de você fazer uma balança. Fora o extracampo de notícias vazadas do Corinthians de atraso de pagamento, né? Então é um complexo, é um jogo muito difícil de se analisar. No Brasileirão, eu tenho um Atlético Mineiro que ocupa a 10ª colocação apenas, é uma colocação baixa, principalmente por se tratar de um time que tem um elenco muito caro e que foi eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil e hoje só foca na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, o Galo tem apenas 2 vitórias em 6 jogos, não consegue produzir aquela força que tinha antigamente dentro do seu estádio. Tudo bem que o estádio do Galo ainda está sendo finalizado, mas em Minas o Galo não tem conseguido impor o seu jogo como fazia antes. E o Corinthians, como visitante, é um dos piores times da competição, está em 18º na campanha fora de casa. Então realmente é uma partida muito complexa de se analisar. Mas vamos lá, o mercado dá um favoritismo para o Galo, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver a real dificuldade por aqui, principalmente na parte defensiva. O Galo sofreu gol em quase todos os jogos, mas não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. Porém, um dos seus principais atacantes, ou o seu principal goleador, o Hulk, é responsável aqui por 5 gols da equipe nesse Campeonato Brasileiro, Givanildo Vieira de Souza, e ele não joga. Tá? Então, o Paulinho vai ser o responsável, provavelmente se jogar, né? Não sei se está disponível. Paulinho, se eu não me engano, ele cumpriu alguma suspensão ou estava lesionado contra o América e não jogou, mas muito provavelmente deve jogar contra o Corinthians. Eu tô falando uma coisa aqui sem certeza, tá? Mas é o segundo artilheiro do Galo. Já o Corinthians, mesmo tendo a necessidade de financeiramente se reerguer e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil significa 9 milhões de reais, isso pode, obviamente, ser utilizado, caso essa notícia de atraso salarial seja verdadeira, ela pode ser utilizada para pagar esses salários. Você tem um Corinthians que muito provavelmente não vai poupar,
porque a pressão é muito grande. Poupar nesse momento significa aumentar uma panela, né? Encher ainda mais uma panela de pressão que já está estourando. Então é muito provável que o Corinthians vá com o que tem de melhor disponível para jogar contra o Atlético. Então você tem um mercado dando 1,57 para o Galo, que joga sem o Hulk, que faz gol em todo jogo, mas que sofre gol em quase todas as partidas. E você tem um Corinthians quase a 7 de cotação, muito pressionado, talvez não tão concentrado nesse jogo, mas que deve levar o que tem de melhor dentro de campo. Contra o América, o Corinthians produziu para marcar gol. Por isso é um jogo que eu não acho que o Corinthians venha só para passear aqui em Minas. Não estou dizendo que vai vencer com certeza, não estou dizendo que eu tenho muita confiança no Corinthians, porque não tenho. Os números principalmente mostram isso e o futebol apresentado também não passa confiança nenhuma. Mas é uma equipe que não vai, provavelmente, se for cair, vai cair atirando, não vai passar provavelmente aqui só para se defender, tá? É um jogo que tende a ser mais parelho e o mercado tá desequilibrando bastante esse confronto. Eu acho que o fator Hulk aqui, a ausência de Hulk, pesa muito. Mas voltando ao PDF de apoio, eu tenho um Galo que teve ambas marcam em 83% dos jogos, porém o Corinthians, como vence pouco, foi o primeiro a marcar em poucas as situações e falhou em marcar em quase 60% dos jogos, é uma equipe que não apresenta tão boas oportunidades assim para ambas, tá? O Galo sofreu um pouquinho menos de gols do que o Corinthians, mas defensivamente é uma equipe que sofre quase todo o jogo. Primeiro tempo do Atlético Mineiro é melhor, porém o primeiro tempo contra o América foi de abafa e erros do adversário, e depois no segundo tempo o Galo simplesmente sentou no resultado. Então, resultado construído no primeiro tempo não é garantia para o Atlético Mineiro de resultado final de jogo. Muito cuidado se você trabalha ao vivo nesse tipo de cenário, tá? O Corinthians não consegue produzir nem no primeiro, nem no segundo tempo. Não consegue se destacar nem no primeiro, nem no segundo tempo. Mas o segundo tempo é muito mais parelho do que o primeiro. Então é muito provável que a gente possa ter aqui um Atlético tentando se impor desde o primeiro minuto e um Corinthians talvez tentando segurar um pouco a onda para deixar o jogo esfriar um pouco, tá? Então se você é trader, muito cuidado com essa cotação do Atlético, que provavelmente pode começar até mais alta na hora do jogo, porque o mercado ele vai estar extremamente ressabiado. Qualquer demonstração do Corinthians de uma linha um pouco mais alta, de posse um pouco mais de bola, né, ter uma posse um pouco maior, de finalização no gol e uma demonstração do Atlético de falta de efetividade, o mercado pode perder a paciência e essa cotação pode começar a subir. Então muito cuidado por aqui se você vem para trabalhar esse back Atlético. Eu não gosto muito dessa posição, a não ser que o Galo jogue muita bola e o Corinthians venha só para se defender. A gente só vai ter essa resposta ao vivo, tá? Se você é Panther, com todo respeito ao Galo, eu já fiz algumas anotações criticando um pouco a defesa do Atlético e me recusando a trabalhar a favor do Atlético em alguns cenários. Por mais que eu tenha uma discrepância de atenção, o Galo está muito mais focado nesse jogo do que o Corinthians nessa partida por conta do jogo da volta, eu não consigo ver toda essa diferença de elenco, principalmente com a ausência do Hulk. Por isso essas cotações me assustam e eu consigo ver mais valor em alguma coisa a favor do Corinthians do que no Galo. Isso não quer dizer que eu vá trabalhar alguma coisa em vitória do Corinthians, mas significa que a gente pode tentar extrair valor mesmo que o Corinthians perca o jogo. Se a gente olhar aqui as cotações de um handicap asiático, lembrando, as cotações 1,57, 6,50, o Hulk não joga. Eu vou tomar como exemplo dois mercados de handicap asiático que me causam uma sensação de que podemos ter algum valor por aqui. O primeiro é o mais 1,5 asiático do Corinthians. Significa que o Corinthians pode perder por um gol de diferença, que a sua aposta é vencedora. 1,40 pagando o mais 1,5. E outra opção seria o mais 1,25, que significa que se o Corinthians perder por um gol de diferença, você tem metade da aposta ganha, com uma cotação próxima de 1,55, 1,60. Isso é a discrepância que o mercado está criando no jogo de hoje. Então, se fosse para fazer alguma aposta punching, eu escolheria me posicionar talvez favorecendo um Corinthians um pouco mais resguardado, um pouco mais defensivo, não querendo passar vergonha, talvez buscando um ponto fora de casa para depois focar no América, já que já vem de uma derrota, tá? Mas eu também posso ter um Atlético Mineiro querendo vingança pela eliminação da Copa do Brasil, focando muito, porém defensivamente, principalmente no segundo tempo, é uma equipe que ainda vacila um pouco. E o Corinthians não vai vir sem o Roger Guedes e o Yuri Alberto, pelo menos
menos é o que eu tenho de informação. Então o Corinthians não tá morto. O Corinthians não vem só para se defender. Ele pode proteger o resultado, mas qualquer vacilo que o Galo der, ele pode ceder oportunidade e a gente pode ter até um ambas marcam por aqui, que tá pagando uma cotação, nesse momento, próximo de 2,25. O mercado simplesmente não acredita que o Corinthians faça gol fora de casa. E eu, sinceramente, se você é ousado, eu sinceramente acho que não é uma aposta ruim, dado a quantidade de gols que o Atlético tem tomado dentro de casa, tá? Porém, se fosse para fazer alguma coisa, eu escolheria um handicap asiático e colocaria alguma coisa pesando essa balança pro Corinthians para tentar nivelar esse confronto, porque com essa ausência do Hulk eu não tô vendo essa discrepância toda. Acredito que o Galo saia até vencedor desse jogo, mas não tô vendo o Corinthians passar vergonha aqui. Para finalizar as nossas análises um pouco mais aprofundadas, o Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz nessa noite do sábado, 21 horas. O Palmeiras está com uma cotação de 2,10, o Flamengo 3,10. O Palmeiras dentro de casa é muito forte, tá? O Flamengo não é o melhor visitante da competição, é uma equipe 8,80, ou vence ou perde, 3 vitórias, se eu não me engano, e 3 derrotas. E o Palmeiras, a única derrota que teve em casa foi para a equipe do Botafogo. Porém, o Flamengo tem o jogo da volta contra o Atlético Paranaense no dia 12/7, uma quarta-feira. O Flamengo venceu de virada o primeiro jogo no Maracanã por 2-1. O Palmeiras tem o jogo da volta contra o São Paulo no dia 13/7, uma quinta-feira, um jogo a mais. Não vou dizer de descanso, porque acaba sendo uma expressão ruim, mas o Flamengo terá que viajar até Curitiba para poder jogar com o Atlético Paranaense. O Palmeiras joga no Allianz, o jogo da volta. Então o Palmeiras tem uma determinada vantagem, tá? Só que, em relação a confronto, o São Paulo joga pelo empate e o Flamengo também. Já o Palmeiras vai ter que reverter um placar. É um placar simples, mas vai ter que reverter, tá? O Palmeiras deve jogar com o que tem de melhor disponível, mesmo tendo esse confronto pela frente contra a equipe do São Paulo. E o Flamengo também deve jogar com o que tem de melhor disponível. O Flamengo tem algumas lesões, se eu não me engano, o Gabigol e o Léo Pereira estão lesionados, então não devem jogar. O Bruno Henrique deve assumir uma condição de titular, seja na direita ou na esquerda. O Bruno Henrique tem feito esse papel nos últimos jogos, principalmente na esquerda. Pode jogar o Bruno Henrique na direita, abrindo oportunidade para o Cebolinha jogar na esquerda e o Pedro centralizado. Podemos ter o Bruno Henrique só na esquerda, o Cebolinha no banco. O Arrascaeta e o Gerson tendem a ser titulares. O Everton Ribeiro pode ser poupado ou, se eu não me engano, tá suspenso. Não, quem tá suspenso é o Eric Pulga, tá? Então é provável que o Thiago Maia jogue de titular. Então um jogo extremamente parelho. Até a derrota na Supercopa do Palmeiras contra o Flamengo, o Palmeiras não vencia o Flamengo desde 2017. Tivemos vários confrontos com empate na final de Libertadores, onde o Palmeiras se sagrou campeão. A própria final da Supercopa passada, sem ser que o Palmeiras ganhou, que o Flamengo ganhou, também foi um empate. Então são jogos muito parelhos, muito parelhos. São equipes que vêm disputando o topo do futebol brasileiro já nesses últimos anos. Podemos colocar aí nos últimos 5 anos, pelo menos. Então um jogo extremamente tenso, com uma carga emocional bem pesada, tá? Não vale liderança, mas vale aproximação com o líder. O Palmeiras hoje está a 2 pontos do Flamengo. Se o Flamengo vence, você tem um distanciamento das duas equipes, o que é prejudicial, obviamente, para o Palmeiras. Se o Palmeiras vence, ele ultrapassa o Flamengo na tabela e, obviamente, se mantém mais próximo do líder Botafogo, que encara o Grêmio nesse final de semana. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que as equipes são muito parecidas. Não deixaram de sofrer gol em nenhum jogo, dentro e fora de casa. Ou seja, são equipes que têm bons ataques, marcaram a mesma quantidade de gols, mas têm defesas, não vou dizer frágeis, tá? Mas são defesas que fornecem oportunidade ao adversário. Sempre que um adversário vai jogar no campo do Palmeiras, ele vai fazer de tudo para conseguir pelo menos um golzinho, como fez, por exemplo, o Botafogo, se defendeu muito bem depois, teve até um penal perdido o Palmeiras. Todo mundo que vai jogar contra o Flamengo também tem essa questão de vou bater num time mais forte, vou fazer gol, vou aproveitar talvez uma linha mais alta, e o Flamengo tem cedido oportunidade, tá? Então as duas equipes sofreram gol em todos os jogos, dentro e fora de casa, respectivamente. E também 83% é o número de vezes que Flamengo
e Palmeiras saíram na frente do placar dentro e fora de casa. Curioso, né? São duas equipes que tomam iniciativa quando jogam nesse cenário. O primeiro tempo das duas equipes não passa confiança. O Flamengo marcou mais gol, porém tomou um gol a mais. As duas equipes perderam relativamente pouco, mas também tem um número de vitórias reduzido. No segundo tempo, eu tenho um Flamengo mais desconcentrado fora de casa. Perdeu 83%. Isso significa que o Flamengo, por exemplo, jogou contra o Internacional, estava vencendo no segundo tempo, tomou uma virada. Jogou contra o Atlético Paranaense, estava vencendo no segundo tempo, tomou uma virada. Então, o Flamengo é uma equipe que, no segundo tempo, fora de casa, ao menos tem números comprovando isso, não estou dizendo que vai ser assim, tem deixado um pouco a desejar. Marca bem menos gols e sofre bem mais gols. O Palmeiras continua tendo um número de vitórias baixo, mas é maior do que o adversário e continua tendo um número de derrotas reduzido. Ou seja, o Palmeiras me parece mais condensado na parte defensiva, tá? Uma coisa que o Palmeiras tem muito forte é a bola aérea e num jogo truncado como esse, a bola aérea faz muita diferença. Bola alçada na área ou escanteios faz muita diferença. E a presença do Bruno Henrique, provavelmente como titular, também traz ao Flamengo essa força. Bruno Henrique marcou o gol da virada contra o Atlético Paranaense agora no Maracanã, nessa quarta-feira de Copa do Brasil. Então, sim, teremos um jogo muito provavelmente disputado, muito parelho e que as bolas paradas podem fazer a diferença. Se você é trader, eu gosto muito de pensar num jogo onde você não venha trazendo viés, principalmente deixando de lado qualquer clubismo, qualquer tipo de risga que você tenha com alguma das equipes, né? Às vezes você é torcedor do Corinthians, você detesta o Palmeiras e já vem com alguma coisa pro Flamengo, às vezes você é torcedor do Vasco. Cara, o importante no trade é você não trazer viés. Deixa o jogo te mostrar a direção, a superioridade para você conseguir trabalhar uma boa correção de preço. Como são duas equipes que se equivalem, equipes muito fortes, são jogos que podem tender ou a trocação ou a troca de superioridade intervalada, né? Ou seja, 15, 20 minutos ali o Palmeiras amassando, depois uma redução de ritmo, o Flamengo crescendo, e você pode explorar essa flutuação do mercado. Se você é Panther, eu não consigo ver muito valor em te indicar alguma coisa em relação a favor do Palmeiras. Por quê? Se a gente levar no pé da letra, o Palmeiras vai precisar tirar uma desvantagem contra o São Paulo. O Flamengo já chega um pouco mais tranquilo. Mesmo as equipes jogando com o que tem de melhor, eu não consigo ver essa superioridade toda do Palmeiras que o mercado está dizendo, tá? Então o que você pode pensar por aqui? Utilizando o nosso querido handicap asiático, você pode pensar, talvez, vamos supor que você confie muito no Palmeiras. Você pode ter o empate anula do Palmeiras pagando 1,57, se você acredita na vitória do Palmeiras. Vou te dar vários cenários aqui, tá? Eu, sinceramente, não gosto. Você pode ter o dupla chance do Palmeiras pagando 1,40. Palmeiras ou empate, 1,40. Gosta? Então faz a sua precificação. Você pode ter, por exemplo, um dupla chance do Flamengo ou empate, pagando 1,72. Não é ruim, porque o Flamengo geralmente consegue pelo menos empates contra o Palmeiras de maneira frequente. E é um jogo onde o Flamengo entra com uma boa força, mesmo tendo alguns jogadores desfalcados, e é um jogo que antecede jogos decisivos, mesmo que o Palmeiras tenha talvez um dia a mais de descanso. Outro cenário que pode ser interessante, se você não quer ficar nessa casa do empate anula ou do dupla chance, você pode ter o mais 0,75 do Flamengo pagando em torno de 1,53. Estava até 1,59, agora está 1,53. Significa que, se o Palmeiras vencer o Flamengo por um gol de diferença, você tem apenas metade da sua aposta perdida, tá? São opções. Então você tem o empate anula do Palmeiras, se você acredita muito no Palmeiras, o empate anula do Flamengo, que eu acho que é também uma possibilidade, mas você teria que acreditar bastante no Flamengo, porque o Palmeiras não perde em casa, tirando o jogo contra o Botafogo, há muito tempo, e o Botafogo é o líder, tá? Você tem a possibilidade de trabalhar um dupla chance para uma das equipes, a do Flamengo vai estar próximo de 1,72, a do Palmeiras vai estar próximo de 1,40, o Palmeiras joga em casa, obviamente. E você tem essa possibilidade de confiar, talvez, num Flamengo, defensivamente não é tão confiável fora de casa, tem sofrido gols, mas você pode talvez confiar nesse mais 0,75 do Flamengo, que vai te tirar metade da stake caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, tá? Lembrando, eu não sou um tipster, eu não tô aqui para te indicar uma coisa para você fazer. Tô aqui para tentar te ajudar a criar um cenário, tá? Eu gosto desse mais 0,75 do Flamengo. Acho que é um jogo onde o Palmeiras não tem uma tendência de golear o Flamengo. Se acontecer do Palmeiras vencer por 2 gols de diferença, também não é de outro mundo. Lembrando, são duas equipes muito fortes. Só que, obviamente, a bola aérea pode ser decisiva, uma jogada individual pode ser decisiva. E lembre-se, existe a tensão de não deixar o adversário escapar, ou ultrapassar, ou se distanciar.
marcar. Por isso pode ser um jogo mais truncado. Não duvido que a gente possa ter menos gols por aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá o mercado de under. O under 3 tá pagando 1,54. Se tiver 3 gols, devolve o mercado de gols asiático. O under 3,5 tá pagando 1,40. Se tiver 3 gols, você tem lucro. Ou seja, o mercado acredita talvez num jogo um pouco mais aberto, mas pode ser um jogo mais truncado, né? Lembrando, as equipes também não podem se desgastar tanto. Por quê? Daqui a pouco, na próxima semana, com 3, 4 dias de diferença, você já tem confrontos importantíssimos da Copa do Brasil. Nas opções de jogos extras para esse sábado, Nagoya Grampus e Yokohama Marinos no Japão, 6 horas da manhã, para quem tem coragem. Tá um frio danado. Acho que é um jogo interessante para ficar de olho em gols. Tá? O Yokohama é uma equipe que tem sofrido gol com muita frequência e também é uma equipe que marca em quase todos os jogos. A sequência de ambas marcam entre as duas equipes é alta, então pode ser um jogo também que caiba esse tipo de entrada. Na Finlândia, às 8 horas eu tenho o Helsinki, às 11 horas o KuPS e às 11 horas também o SJK. São 3 equipes que eu já descartei a possibilidade de trabalhar a favor, mas que ainda são boas para o mercado de gol, tá? 11 horas também tem Guarani e Londrina. O Guarani vai muito bem dentro de casa, com apenas uma derrota em 7 jogos, e Londrina venceu apenas uma partida das 8 que disputou. Também pode ser um jogo talvez para uma dupla chance no Guarani, ou um 0,25 do Guarani, ou um empate anula do Guarani. Pode ser um jogo que caiba, tá? Às 14 horas na Islândia, o Víkingur Reykjavik ainda é o último time ali na Islândia que eu ainda confio um pouquinho para trabalhar a favor. Nos últimos jogos com o Keflavik, que é um dos últimos colocados da competição, o Víkingur venceu as últimas 5 partidas seguidas. Só que 1,44 é uma odd mais esmagada. Se você puder trazer esse jogo aqui ao vivo para trabalhar e confirmar essa superioridade do Víkingur, é interessante, tá? Lembrando, o Víkingur é o líder da competição e o Keflavik é o último colocado. Às 15h30 na segunda divisão do Brasil, o ABC recebe o Criciúma. O ABC tem demonstrado alguma melhora, tá? Principalmente na última vitória da equipe fora de casa contra o Avaí. Por mais que o Criciúma esteja melhor colocado, o mercado já entendeu, e o ABC seja o lanterna, o mercado já entendeu que é um jogo complexo. Então muito cuidado por aqui, tá? Para não se envolver numa vitória seca do Criciúma e acabar tendo um problema. O ABC dentro de casa é uma equipe que perdeu mais do que venceu, porém não é uma equipe que costuma passar em branco, tá? Marcou gol contra o Atlético Goianiense, marcou contra a Chapecoense, marcou contra a Tombense, marcou contra o Botafogo. Então cuidado, pode ser um jogo mais disputado do que parece. Às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Cruzeiro. O Vasco venceu apenas uma partida em casa, que foi contra a equipe do Cuiabá, e o Cruzeiro venceu apenas 2 partidas fora de casa. Porém, o Cruzeiro, tirando a derrota para o Corinthians, no jogo praticamente de estreia do Brasileirão, o Cruzeiro não perdeu mais fora de casa. Sofre gol? Sofre gol, mas conseguiu um empate contra o Flamengo, venceu a equipe do Bragantino por 3-0, então muito cuidado por aqui, porque o time do Cruzeiro não é besta, só que o Vasco também está muito pressionado. Então um jogo de correção de preço, na minha opinião, para você não trazer muito viés. Cuiabá e Bahia é um jogo peculiar. O Cuiabá vem de uma excelente vitória contra o Santos por 3-0 e o Bahia vinha de uma vitória contra o Grêmio nas quartas de final, mas deixou a vitória escapar nos últimos minutos de jogo. Isso vai fazer com que o Bahia tenha que ir até Porto Alegre buscar uma classificação no campo do Grêmio. Óbvio, o jogo ainda é empatado, se continuar o empate vai para pênalti, mas é provável que o Bahia talvez olhe com mais carinho para o jogo contra o Grêmio do que para esse jogo contra o Cuiabá. Então você pode, talvez no ao vivo, explorar alguma coisa a favor do Cuiabá, talvez uma dupla chance, talvez um empate anula, mas confere ao vivo porque, lembrando, Cuiabá venceu essa partida contra a equipe do Santos, mas foi a primeira vitória do Cuiabá dentro de casa, tá? Então não são equipes que criam assim tanta expectativa, mas levando em consideração que o Bahia pode estar um pouco desfocado, você pode encontrar alguma oportunidade por aqui. Às 18 horas na Argentina, Estudiantes e Racing costumam fazer jogos muito truncados, tá? Não vou te indicar aqui um under goals, mas se for trabalhar no match odds, muito cuidado para não criar muito viés. O Racing não faz a sua melhor campanha no argentino, mas os últimos jogos do Racing têm sido com bastante invencibilidade. A última derrota do Racing foi para o Flamengo por 2-1 no Maracanã. De lá para cá foram 3 vitórias e 3 empates. O Estudiantes é uma equipe muito forte de cabeça e também perdeu pouquíssimo no Campeonato Argentino,
Argentino. Os últimos jogos, no geral, uma derrota apenas para o Colón de Santa Fé, tá? Então, cuidado, é um jogo parelho, jogo difícil e que as bolas aéreas, obviamente, podem decidir. Um jogo também muito difícil de se analisar, que é Curitiba e América. O Curitiba venceu sua primeira partida, se eu não me engano, fora de casa contra o Goiás, uma vitória por 2-1. Só que naquele jogo, o Curitiba cansou de tomar amarelo. O juiz amarelou quase todo mundo do Curitiba e o Curitiba vai com pelo menos uns 4 desfalques para esse jogo, incluindo, se eu não me engano, o goleiro titular. O América venceu o Corinthians na Copa do Brasil e vai ter que fazer o jogo da volta na Arena Corinthians e tentar segurar essa vantagem de apenas um gol. Não vai ser fácil. E a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, como eu já comentei, envolve 9 milhões de reais. Então, vamos ver que tipo de América que vai entrar nesse jogo. Se é o América que buscou o 2-0 contra o Atlético Mineiro, se é um América um pouco mais sem a bola, como foi contra o Corinthians, ou se é um América que vai talvez tentar proteger um empate para somar um ponto fora de casa e talvez focar um pouco no jogo contra o Corinthians. Lembrando, são adversários diretos, assim como Curitiba e Goiás. Esse tipo de jogo onde envolve o último colocado e o vice-lanterna, as equipes tem que pontuar em cima do adversário ou pelo menos fazer com que o adversário não pontue tanto. O América tem 9 pontos e o Curitiba tem 4. Então é uma diferença grande por aqui e, na minha opinião, o Curitiba, mesmo com desfalque, tem que ir para cima e aproveitar talvez essa desconcentração do América para tentar somar ponta. Mas eu, particularmente, não confio, então é um jogo que eu traria também para trabalhar ao vivo. E para finalizar, mais um jogo extra que pode distanciar talvez o líder ou encurtar a liderança no Campeonato Argentino é San Lorenzo e River Plate. A distância entre eles nesse momento é de 11 pontos. O River é uma equipe que fora de casa tem a melhor campanha do campeonato, porém vem de derrota para o Barraca Central pelo placar de 2-1. O São Lourenço vem de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, mas é uma equipe que perde muito pouco. Dentro de casa não perdeu nenhuma partida, ainda está invicto. Então, sinceramente, por mais que a gente tenha o River Plate vencendo as 2 últimas vezes que enfrentou o São Lourenço, me parece um jogo com uma tendência um pouco mais truncada. A única coisa que pode fazer esse jogo abrir, pro River é excelente o empate, né? A única coisa que pode fazer esse jogo abrir é o São Lourenço pensar, pô, vou pra cima do líder igual um kamikaze, porque se eu conseguir vencer o líder, eu consigo me aproximar. Se essa for a intenção do São Lourenço, o jogo tende a abrir. Mas o Campeonato Argentino, pelo menos os últimos jogos, tem sido muito under. Então eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado na hora de criar uma expectativa de um jogo muito aberto. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Peço desculpa pela minha voz anasalada, um pouco de coriza e tudo mais. A gripe é isso mesmo. E, obviamente, espero que você curta esse vídeo. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. Fica o convite para você se tornar membro do meu canal para ter acesso aos PDFs de apoio todos os dias e também aos vídeos que eu faço diariamente de pós-planejamento, onde a gente comenta as principais oportunidades que a gente encontrou nos jogos que a gente fez aqui, o nosso planejamento de trabalho. Fica com Deus, um grande abraço e até domingo.